Tá bom. Então, os pântanos de água doce são áreas permanentemente saturadas ou preenchidas com água. Pântanos são ecossistemas predominantemente molhados, ecossistemas de água, construídos em planícies totalmente ou parcialmente inundadas, cobertas com uma vegetação densa e um solo com grandes quantidades de matéria orgânica. E ele é um ecossistema presente em toda a costa litorânea do Brasil. Um ambiente rico em biodiversidade e um ecossistema rico em nutrientes. Então, sobre a caracterização anatômica dos pântanos. Como a Gabriele falou, eles podem ser tanto de água doce como de água salgada. E nos pântanos de água doce são comuns espécies de plantas como as ciprestes, os eucaliptos, os salgueiros, os bordos e palmeiras. Os pântanos de água salgada, eles têm pouca vegetação, mas os mangues eles se dão muito bem nesse meio. Nos pântanos de água doce, são muito comuns a presença de árvores que apresentam troncos grandes e raízes robustas, como o exemplo das ciprestes calvos, onde o seu tronco afilado geralmente pode chegar até 30 metros de altura. E esse tipo de árvore, ele cresce em solo bastante úmido, e as suas raízes, elas possuem projeções lenhosas, cônicas, parecidas com joelhos, que se apresentam acima da água, que além de proporcionar sustentação no solo lamacento, ajuda com a oxidação das raízes. E nos pântanos de água salgada, são comuns a presença de 3 espécies. São eles a Rhizophora mangle, eu não sei a pronúncia desses nomes científicos, mas enfim, é o mangue vermelho. Ele é conhecido como o símbolo do manguezal, e ele é dominante em áreas com correntezas, e também pode ser chamado bravo, mangue verdadeiro, sapateiros e outros nomes. A sua árvore, ela tem em média de 6 a 12 metros de altura, e quando eles são raspados, eles apresentam uma cor bem avermelhada. Eles possuem pequenas flores na coloração branca amarelada, e seus frutos eles são baga alongada, contendo apenas uma semente. Eles pertencem à família Rhizophoraceae, e possui estruturas ao redor do caule que tende para o solo, que são as chamadas raízes aéreas. E essas raízes, elas ajudam nas trocas gasosas das raízes que estão mergulhadas no lodo, visto que são plantas localizadas perto da margem, onde ficam expostas às inundações tidais. Elas possuem estômatos localizados na sua epiderme inferior, das folhas inferiores, pois elas são folhas hipoestomáticas, e a sua epiderme ela possui apenas uma camada de célula recoberta por cutículas espessas. E uma das suas características mais marcantes é possuir propriedades antimicrobianas. E a segunda espécie é a Avicennia schaueriana, que também pode ser conhecido como canoé ou siriúba, que é o mangue preto. Ele é um arbusto lenhoso que se desenvolve em salinas, obviamente, e pode chegar a mais ou menos 5 metros de altura. As suas folhas, elas são de forma oblonga, com as superfícies superiores brilhantes, enquanto as inferiores, elas são mais maçantes. Eles possuem flores brancas e os seus frutos também contêm apenas uma semente. A sua casca ela tem um tom bem castanho claro, com bastante folha branca na sua parte inferior. E assim como o mangue vermelho, o mangue preto ele também possui folhas hipoestomáticas com cutículas espessas, organizadas em camadas lisas. A sua epiderme ela é uniceriada, possuindo glândulas de sal. Os três possuem glândulas de sal, que faz a função de excretar todo o sal que a planta absorve, e elas também possuem tricomas.
Ela possui raízes horizontais e radiais abaixo da superfície, que é de onde brotam os pneumatóforos, que proporcionam uma melhor respiração às plantas. E eles crescem verticalmente, como se fossem gravetos fora do solo. Uma das suas curiosidades mais marcantes é que os primeiros colonizadores espanhóis, eles usavam todo esse sal para dar sabor às sopas e os ensopados. E recentemente a casca dessas árvores, ela também é utilizada como uma infusão, cujo o chá é usado para tratar hemorroidas e também os tumores. E por último, é a Laguncuraria racemosa, que é o mangue branco. Ele também é conhecido como mangue verdadeiro ou mangue manso. Ele é uma árvore de porte médio, chegando até os seus 18 metros de altura. Ele possui uma casca escamosa e a maioria com coloração também avermelhada. As suas folhas são oblongas e as flores são bem menores e brancas. Possui uma glândula especial chamada de nectários extraflorais. Ela é encontrada na base das folhas para excretar o açúcar, que pode ser chamativo para as formigas, com o objetivo de se proteger contra insetos herbívoros. E ela também possui as raízes aéreas. E assim como as outras, o mangue branco ele também possui várias glândulas de sal e tricomas presentes nas suas folhas, e essas estruturas são importantes para não ocorrer o acúmulo de íons e os minerais nos seus tecidos e liberar todo aquele excesso de sal. Essa espécie ela também tem a presença de oxalato de cálcio, que possui suporte mecânico para os tecidos e, além de tudo, é uma proteção caso a planta sofra algum ataque de animal. E uma das suas curiosidades é que o extrato da casca ela tem prioridades terapêuticas contra tumores. Então, eu vou falar sobre as particularidades dos tecidos. A principal particularidade dos tecidos das plantas do pântano é a presença do aerênquima. O aerênquima é um tecido parenquimático especializado em armazenamento de ar. Ele possui grandes lacunas intracelulares. Essas lacunas acumulam esse ar e auxiliam na flutuação de algumas plantas do pântano, como o água-pé e a vitória régia. Outro tecido de interesse também é o parênquima aquífero. É um tecido de armazenamento também, só que ele é especializado em armazenamento de água. E apesar do pântano ser uma região alagada, ou seja, que possui uma grande quantidade de água, esse tecido é muito presente em plantas sujeitas ao estresse salino, como o mangue vermelho. Pode passar. O ciclo de vida. O ciclo de vida a gente vai dar um enfoque especial no mangue vermelho, por ser um ciclo de vida mais especial, digamos assim, né? Tudo começa quando o mangue vermelho germina uma florzinha amarela. Essa flor, ela vai dar origem ao propágulo. O propágulo, ele é como se fosse uma semente, só que a diferença dele é que ele germina e cresce na própria planta-mãe. Ou seja, quando ele se desprende da planta-mãe, ele usa a correnteza, né, das águas e já está pronto para germinar. Ele se fixa e germina dele mesmo, e germina já está pronto para crescer, né? E assim ele vai dar origem a uma nova planta. Adaptações morfológicas. Em referência às plantas aquáticas presentes no pântano de água doce, sua morfologia pode ser dividida e classificada em 6 grupos. Esses grupos são anfísídeos, plantas aquáticas que são adaptadas a viver imersas ou submersas, tolerando a alternância de períodos de inundação com período do solo não submerso. A próxima é
Eleídeos, plantas com flor que completam o ciclo da vida submersa ou apenas com as flores acima da superfície da água. A próxima é Isotiodeus, planta ros- rosuladas que completam seu ciclo inteiro submersas. Helófitas, plantas enraizadas no fundo, mas com as folhas acima da superfície das águas. Aí também tem a ninféias, plantas enra- enraizadas no fundo, mas com as folhas que flutuam pela superfície da água. E, por último, plantas aquáticas peusotônicas, plantas vasculares que flutuam livremente pela água. Já os mangues necessitam de adaptações morfológicas específicas. Suas plantas são denominadas halofitas, pois apresentam uma maior tolerância à salinidade da água. Suas folhas possuem glândulas de sal que auxiliam no equilíbrio osmóticos e eliminam o excesso do sal. Há também presença de raízes aéreas que são adaptadas para os solos pobres em oxigênios. Raízes do tipo pneumatoforos, presentes principalmente nos mangues pretos e brancos. Esses tipos de raízes emergem do sedimento em direção ao ar. Mesmo em mares, as suas altas raízes ficam expostas, possibilitando a troca de gases através de orifícios chamados lenticelas. A reprodução e polinização. Então, as mudas germinam enquanto elas ainda estão presas à árvore-mãe e elas ficam assim até a formação de plântulas resistentes. E as plântulas têm o formato de uma lança e esse formato justamente vai facilitar a fixação no solo após, as lanças se desprenderem da árvore-mãe. E elas podem se fixar próximo à árvore-mãe ou cair na água e flutuar até chegar em um local adequado para sua fixação. E agora eu vou falar da reprodução, de diversos tipos de mangue. O mangue vermelho, ele favorece a polinização cruzada. O pólen ele é depositado nos tricomas de suas pétalas, e isso é habitual para os mangues da família Rhizoforaceae. E a formação dos frutos do mangue vermelho é pela autopolinização espontânea. O que é autopolinização espontânea? Autopolinização espontânea é quando você tem a transferência de pólen da antera para o estigma da mesma flor. E o mangue preto tem um sistema de polinização generalista que indica especializações a um determinado polinizador. Ou seja, o sistema de polinização generalista, ele ocorre por vários tipos de polinizadores diferentes. Só que no mangue preto ele tem especializações de um determinado polinizador, porque ele produz pouco néctar. Já o mangue branco também é generalista, e segundo pesquisas, tem uma mosca que é considerada a principal polinizadora do mangue branco. E as abelhas também aparecem. Pode passar. Enfim, vou começar de novo. Famílias e espécies de interesse. No Brasil, ocorrem 3 gêneros de árvores: o mangue vermelho, mangue preto, ou mangue ciruba, e mangue branco. Também são encontradas algumas árvores facultativas, como o Cornopus erectus, conhecidos como mangue de botão.
Algumas espécies arbustivas também são encontradas, como a do gênero Hibiscus, e algumas samambaias e bromélias também podem estar presentes. Vale ressaltar também que a presença de outras espécies da flora ocorre nesse ecossistema, como microalgas, algas, plantas aquáticas e gramíneas do gênero Spartina, entre outras. Em contrapartida, as espécies presentes nos pântanos de água doce são também diversificadas, variadas de árvores, como a cipreste calvas, e também salgueiro chorão, carvalho de pântano, que são espécies que se adaptam bem à região alagada dos pântanos, até mesmo plantas aquáticas como juncos e água-pé, e várias espécies de nipéia também são encontradas. Ok, agora a importância econômica e ecológica do pântano e do mangue. Ecologicamente, esse ecossistema ele proporciona produtividade, aumento da vida marinha e também é usado para abrigo para espécies, principalmente em fase larval, como, por exemplo, caranguejos e camarões. E ele colabora para a cadeia alimentar das águas costeiras. E eles abrigam várias espécies de peixes, além de lontra, sagui, peixe-boi marinho, cobra, crocodilo, lagarto, tartaruga, aranha, mexilhão, minhoca e entre outros. E a importância econômica dele é porque as comunidades que vivem perto dependem desse meio para obter produtos, como, por exemplo, remédios, óleos e álcool. E também ocorre a extração de tanino do mangue vermelho, que é usado como pigmento para tingir couro, tecido e etc. Quem vai querer falar essa parte? Ah, pode ser. Não. Tudo bem se eu ler? Porque eu não entendi muito bem, mas se você quiser eu posso ler. Tá. Tá. Então eu vou ler. Curiosidades. Não confunda o que é manguezal com o que é mangue. Mangues são as plantas, espécies e espécies de árvores que se desenvolvem na paisagem dos manguezais, seu habitat natural. A vegetação varia muito, porque é um ambiente comum em muitas regiões diferentes. Pantanal é um ecossistema completo, com clima, fauna e flora próprios, caracterizado principalmente por períodos de cheias e períodos de seca. Os pântanos são áreas que permanecem alagadas durante todo o tempo, não possuem grande extensão e há falta de oxigênio no solo. E foi isso o nosso trabalho, finalizando com esse meme incrível. E foi essas nossas conclusões, isso tudo que a gente achou. Pode parar a gravação.